Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, onde quer que nós chegamos. Nosso muito obrigado a você que compartilha nossos sinceros agradecimentos e eu peço a vocês que de fato compartilhem e sejam bem-vindos de volta. Nós estamos em plena campanha eleitoral, essa é a nossa realidade e já sabemos quais são as intenções dos dois lados. Nós não somos ignorantes, nós sabemos muito bem. Tanto é que do outro lado, vocês brasileiros, tenho certeza que já decidiram a que lado vocês irão decidir como permanecer para que o Brasil possa crescer constantemente. É evidente que nós tivemos, durante esse período de tempo desse governo, diversas investidas, diversas formas de atrapalhar o andamento da administração, o que é mais do que notório, porque na verdade nós não temos comissões, nós temos comitês. Os comitês que se instalaram em todos os nossos campo de administração federal, isso desde do judiciário, executivo, legislativo, o primeiro escalão está sobrevivendo dentro de sua linha de raciocínio, dentro da sua linha de honestidade. Mas o terceiro, segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, continua a mesma jogada, as mesmas formas de fazer suas jogadas. E o dinheiro chega, mas não chega ao seu devido lugar, porque é preciso fazer uma grande reforma. E reforma essa, se já que é para a gente perder o mando da nossa soberania e sermos tratados como simplesmente débeis mentais que se alimentam através de pequenas gotas de benefícios do Estado, pequenas quantidades de atenção, saúde, educação que não vai ter, é pago, mas eles mentem constantemente. Nessa semana nós estivemos observando que todos os demais governadores entraram junto ao STF para reclamar o seu direito, direito de manter os seus lucros exorbitantes, apostando aí nas associações dos prefeitos, que vão ter menos investimentos na saúde, menos investimentos em algumas áreas essenciais, assim como essas pessoas estivessem muito ou estejam muito preocupadas com alguma coisa, a não ser com seus correligionários ou com aquelas pessoas que podem indicar para uma atuação melhor na nossa política a nossa pior situação dos últimos 100 anos. Essa situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Aqui. A matéria da revista Veja do dia 15 de junho de 2022, está aqui, e fala sobre a dança dos números. Então vamos ver a dança dos números e a covardia e o crime que se escreve sobre essa revista que milhões de pessoas recebem. Mas provavelmente a pessoa que escreveu também não tem muito conhecimento sobre a Constituição Federal. Mas vamos aqui ler esse trecho que foi grifado, alguns foi grifado, não vou ler tudo, mas vamos ler aqui alguns trechos principais. Pressão. Jair Bolsonaro e seu anúncio, tentativa de convencer o eleitor de que ele faz o que pode, mas o sistema atrapalha. Nós não temos esse sistema do Brasil que atrapalha nada. Nós não temos um Congresso e por vir do lado aqui do presidente tinha justamente o negativo, de toda essa fotografia que nós estamos vendo no Brasil, da desordem e do ativismo que estamos assistindo, é o Pacheco, O Pacheco que está de joelho diante daqueles que o dominam, Mas vamos lá ler essa matéria da revista Veja desse mês. Medidas desesperadas. Jair Bolsonaro está pressionado depois de recuperar popularidade nos primeiros meses do ano. O presidente estancou nas pesquisas de intenção de voto e em algumas delas viu a vantagem do ex-presidiário. Tem aqui o nome ex-presidiário? Não.
tem o nome daquele que roubou toda a nação. Só que eu não posso falar o nome desse azar, né? Porque é o que é apostar numa pessoa como essa, funesta. Aumentar na corrida eleitoral. O coordenador da campanha à reeleição e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chegou a prever em fevereiro, quando o chefe estava em franca ascensão, que o Bolsonaro empataria com o ex-presidiário em maio, na liderança da sucessão presidencial. Errou na previsão. Faltou combustível ao ex-capitão para recuperar terreno, porque, de acordo com seus próprios aliados, gasolina, gás de cozinha, diesel estão cada vez mais caros para os eleitores, que responsabiliza principalmente o mandatário pela carestia generalizada num primeiro momento. Bolsonaro tentou reagir à situação argumentando que a inflação decorreria de diferentes fatores. E nenhum desses fatores é da responsabilidade do presidente da República. A carestia após pandemia está em todo o planeta. Mas aqui no Brasil, o responsável pela carestia, pela inflação, pelos aumentos de combustíveis, pelas mazelas, pela venda da Petrobras, pela condição que o ex-presidiário colocou a Petrobras lá fora, os acordos que Michel Temer fez de forma bilionária lá fora, os pequenos acionistas que dominam a nossa Petrobras, o custo da exploração de petróleo, que provavelmente essa revista não saiba ou não pesquisou, mas o custo é o mais barato do planeta. Então nós estamos assistindo uma matéria até mesmo nojenta de se ler, mas nós vamos dar continuidade aqui. Como disse que o presidente não é responsável por nenhuma delas, de sua responsabilidade, como a guerra da Ucrânia. Provavelmente também estão responsabilizando o presidente pela carestia, pelos aumentos dos combustíveis, que atrelado também preços internacionais, é como se ele tivesse culpa, né? Até mesmo da guerra da Ucrânia. Mas vamos lá. Como num suor convincente falta apenas 4 meses para a eleição, ele decidiu recorrer ao receituário típico dos governantes em apuros. O presidente da República está em apuros por via do seu índice de voto, seu índice de preferência de voto é muito baixo. O ex-presidiário está na frente, assim como diz esse cidadão aqui. Receituário de apuros prometeu empenhar até 50 bilhões de reais para baratear os combustíveis. Não é baratear os combustíveis, é socorrer uma nação que todo governante poderia fazer, assim como os governadores de estado também deveriam fazer, para que possa ter um papel fundamental até na concorrência ou na corrida à sua reeleição, ou mesmo ter poder de voto quando estiver ao lado de uma pessoa que ele possa indicar. Não é que o presidente está fazendo isso por via de momentos eleitorais. Quer dizer, vamos deixar as coisas acontecer, depois das eleições a gente resolve o que tem que ser resolvido no Brasil? Então a gente vê que é uma matéria criminosa. A proposta determinada a turbinar campanha da reeleição foi apresentada na segunda-feira 6 pelo próprio presidente da República, que estava acompanhado de ministros e de representantes da cúpula do Legislativo em pronunciamento do Palácio do Planalto. Bolsonaro disse que reduzirá a zero os tributos federais da gasolina e do etanol, produtos que aumentaram, respectivamente, 28,73% e 25,31% em um ano. Se o Congresso aprovar o projeto que fixa o teto de 17 a 18 para a alíquota do ICMS sobre combustível e energia, o presidente prometeu ainda ressarcir. Quer dizer, o presidente não está devendo os estados, ressarcir nada. Isso é uma questão democrática. Se os estados ocorrer algum dano, algum prejuízo na tributação fiscal, no recolhimento, o governo federal ia ressarcir, ou ia cobrir, ou ia
simplesmente compensar os estados como deveria ser a compensação em relação aos investimentos que foram feitos pelo governo federal em relação ao Covid, que todos tinham que contribuir, tinha que haver uma redução na tributação, ia fazer uma correção. E se houvesse perda nessas condições, o governo federal faria esse reparo, né? Ele diz aqui, ressarcir os estados. Caso este aceite zerar as alíquotas de ICMS. Vejamos aqui o contraditório. Se o presidente da República ele quer zerar de um modo que, na visão dessa pessoa fazendo política, para que ele possa recuperar o índice que ele estavam perdendo, então os governadores de estado poderiam acompanhar pelo menos nessa mesma linha de raciocínio para poder se reeleger ou mesmo indicar alguém que o pudesse ser eleito por via da sua bondade fiscal em relação aos combustíveis. Mas não é nada disso não, viu, gente? Que subiram em torno de 52,7% e 29,39% no período dos 12 meses, encerrado em maio. O ressarcimento seria oficializado por via de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que autorizaria a realização de novas despesas fora do teto de gasto. Vamos pular aqui. O governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, do PSDB, a sombra do Dória, ele relata que os governadores alega ainda que o presidente tem instrumento para enfrentar sozinho os problemas dos combustíveis. Mentira, não tem instrumento. Nenhum governante ou nenhum político pode ter o direito de intervir sobre a economia. A economia tem que ter o seu livre comércio, não pode intervir. Quer ver o bagaço, a confusão? É a política intervir, como nós vamos ver a proposta desse larápio aí que roubou o Brasil. É fundamental que o governo dê exemplo e comece a fazer isso pela Petrobras, que é quem manda nos preços dos combustíveis. Falou bonito, quem manda nos preços dos combustíveis. Querer reduzir preço começando pelo ICMS é como colocar o paciente para examinar o médico, criticou Garcia. A questão que a redução dos ICMS dos estados é sobre os preços de combustível, é onde está apertando o governador, apertando o gargalo de todos os brasileiros. Não é a questão de ter ou não instrumento, porque de fato o senhor acabou dizendo, se ele tem instrumento, quem que está aqui sob o domínio dos preços é a Petrobras, e não o presidente. Então ele não tem instrumento, o senhor acabou dizendo e ao mesmo tempo desfazendo a sua própria palavra. Segundo a pesquisa Genial Quest, divulgada na quarta-feira, dia 8, Bolsonaro é o principal responsável pelo aumento dos preços de combustíveis. Essa pesquisa, esse Genial Quest, não sabe, nunca leu a Constituição Federal. Aumento dos preços de combustível no total de entrevistados. 28% citaram o presidente da República como responsável, 4% percentuais a mais do que em abril. Logo atrás, aparece a Petrobras, com 16%, os governadores com 14%, e os discursos do ex-capitão tenta justificar, diluir mais a responsabilidade entre os diversos atores. E por isso que... Vamos ver aqui a porcaria. E por isso que ele tem reclamado com frequência da ganância e dos lucros exorbitantes da Petrobras. Vamos pular aqui. Enquanto Bolsonaro ataca, o ex-presidiário joga parado, ou quando convém. Para a torcida líder das pesquisas, eu não sei onde, líder das pesquisas, o ex-presidiário tem dito que cabe exclusivamente ao rival a responsabilidade de reduzir os preços da gasolina, dos diesel. Bastaria o Bolsonaro intervir na política de preço da Petrobras, como ele também não respondeu, porque não tem sentido, não tem argumento, isso é uma estupidez, só pode vir de uma pessoa estúpida, sem ciência, porque quer ver o que pode acontecer numa economia, desequilibrar a economia, é política intervir em preços de livre mercado. Defender, reduzir os lucros dos acionistas e ainda por cima mexer naquilo que ele mesmo sabe que ele cometeu. E abrasileirar a companhia. Aí vamos ver, a proposta sem anexo, sem entendimento, olha que esse
Larápio falou. Na semana passada, o PT lançou as diretrizes do seu programa de governo em que defende, entre outras coisas, a revisão da reforma trabalhista. Vão apostando nele, viu? Tem uma reforma trabalhista aí para desfazer tudo que foi feito no governo Temer. E garantir a volta daquele pagamento aos sindicatos, né? E a revogação do teto de gastos, sem detalhe que será feito. Não tem como detalhar. Se você tira o teto de gasto, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai acontecer uma bolha econômica, os estados vão ter que quebrar, algumas pessoas vão ter que ficar desemprego, algumas empresas vão quebrar. Quer dizer, só pensa o que não presta, só pensa coisa ruim para o Brasil. Incapacitado, né? A Genial Quest perguntou aos entrevistados, sem tempo, sem espaço, qual governo eles conseguiram comprar mais usando o próprio salário. Do total, 62% responderam no mandato do petista e só 10% na gestão do Bolsonaro. O levantamento mostrou ainda que para 57% a capacidade de pagar contas piorou nos últimos 3 meses. Em janeiro, o percentual era de 51%. O controverso pacote do combustível é apenas uma das cartadas de Bolsonaro na tentativa de virar o jogo. Eu não sei que jogo é esse. Mas, como eu digo que essa matéria é um lixo, né, que eu vou rasgar essa revista, então nós estamos vendo o seguinte, o artigo 56, artigo 55 da Constituição compete aos Estados e Distritos Federais em instituir imposto sobre a operação relativa à circulação de mercadorias, sobre a prestação de serviço, transporte interestadual municipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Imposto previsto no inciso 1. Mas nós vamos no artigo 153. 153 dos impostos da União, compete à União instituir imposto sobre importação de produtos do estrangeiro, exportação para o exterior e produtos nacionais e internacionais, renda e proventos de qualquer natureza. 4. Produtos industrializados. Nesse caso, entra os combustíveis. E nesse ponto de vista, cabe lei complementar aos estados. Aqui nós temos, no artigo 155, inciso 10, da letra B, sobre as operações que destinem a outros estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos gasosos, derivado, energia elétrica. Então, cabe justamente, no caso, a resolução do Senado Federal de incentivo do presidente da República, que foi o que ele fez, ou de um texto do Senado aprovado pela maioria absoluta dos seus membros, estabelecendo as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais de exportação, facultado somente ao Senado Federal. Então, a gente vê que a cada dia que passa, nós somos prisioneiros de péssimas informações e que não podemos nos informar por via dessas comunicações que nós temos aí, porque nós vamos sempre dar com os burros na água. Aliás, nem água vamos encontrar se acompanharmos essas revistas, essas comunicações que nós estamos vendo, e alguns jornalistas de bancada, que eu não sei onde é que eles conseguem encontrar tanta besteira para falar no momento tão crítico que nós estamos vivendo no Brasil. Vamos mudar esse Brasil, gente. Tem condições de a gente fazer isso. É preciso a gente ter consciência e tomar a devida informação, a informação correta, para que venhamos sair dessa situação. Um abraço a todos. Até mais.